Pesados os prós e contras, amordaçado o administrador que vive escondido dentro de si, a Anitta decide tornar-se empreendedora. Mas e agora? Qual é a ideia vencedora? Uma transição natural da sua área profissional ou aventurar-se com o desenvolvimento de um produto ou serviço novo? No episódio de hoje, o segundo da série A Anitta Empreendedora, a Anitta explora a fase de ideação e deixa-se levar pela infinidade de possibilidades antes de se centrar novamente em frente da matriz de avaliação que a ajudará a tomar mais uma decisão estruturante, o seu produto. Olá Eli, olá Billy. Olá Ana. Olá. Então Ana, estás a tomar uma decisão estruturante? Estou a tomar uma decisão muito estruturante. No meu caso, a minha ideia é passar para criar algo completamente diferente do que tenho feito até hoje. Portanto, não vou abrir um banco novo no meu passado, nem vou criar uma marca de sumos. Portanto, quando tornarmos pública qual é a minha ideia, é de facto uma ideia que não está relacionada com o que tenho feito, mas sim um pouco relacionada com o que acho que é necessário e que faz falta neste mundo. É isso mesmo, os negócios para fazer deste mundo um mundo melhor. É mesmo isso. Não tem nada a ver com o meu negócio. O meu é um negócio para fazer um mundo mais bonito e organizado. As pessoas que chegam ao final dos episódios e ouvem a nossa assinatura final já sabem quais são as nossas profissões, e a minha decisão de passar para o empreendedorismo não foi à procura de nem um produto novo, nem um modelo de negócio novo. Foi simplesmente uma continuação da minha atividade profissional, que passei a exercer mais como uma consultora e com todas aquelas questões que a pessoa pondera de insegurança e etc., mas muito mais flexibilidade. Portanto, eu sou designer, sou ilustradora e knitwear designer também, e formadora. Portanto, eu faço a gestão da minha agenda. Entretanto, fui incorporando estas novas atividades que se continuam a coadunar com a minha atividade central, mas no fundo a minha atividade como consultora é uma extensão daquilo que eu já fazia quando trabalhava por conta de outrem. E conta tu um pouco, porque sei que, quer dizer, também um bocado a tua parte pessoal, mas acima de tudo um pouco como lidas ou quando aconselhas potenciais novos empreendedores. No caso da experiência da Nautilo, que é consultoria marketing, consultoria estratégica, acaba por ser uma extensão ou trabalhar por conta própria, mas acaba por ser um transpor, não é, da minha profissão ou do que eu fazia em termos corporativos ou por conta de outrem, para um projeto por conta própria. E, portanto, o processo de ideação foi mais simples, foi mais direto, como no caso da Billy, em que a decisão passou por trabalhar por conta de outrem ou por trabalhar por conta própria. Mas na maior parte dos projetos que faço e outros projetos que não a Nautilo ou para outros clientes, há todo um processo de ideação que é a partir do momento em que decides criar um negócio próprio. Podes já ter estas duas vertentes, podes já ter uma ideia numa área de interesse ou algo que identificaste como uma possível oportunidade e decidires transformar essa ideia num negócio. Ou então decidiste tornar-te empreendedor e há alguma área de interesse ou alguma área em que tu gostas ou que gostarias de explorar, mas não tens necessariamente uma ideia de negócio definida. E, portanto, o processo depois passa todo por como é que tu chegas a essa grande ideia, como é que tu chegas ao produto que vais comercializar. E aí é um processo, normalmente é um processo que eu faço, que faço com clientes de uma forma muito iterativa, uma série de vetores a ter em conta, mas que joga com aspectos como áreas de interesse, obviamente, aquilo que gostavas de fazer ou áreas que te despertam interesse, gostavas de explorar, em conjugação com as tuas competências, aquilo que tu és bom a fazer ou que tens uma série de skills já definidos e que ajudam a concretizar um bocadinho mais o que é que poderia ser em termos de área. Depois, a partir daí, fazer uma exploração de o que é que está a acontecer no mercado, que tendências é que estão a emergir ou que tendências é que têm ganho força nos últimos anos, que previsão de tendências é que se pode fazer. E isso é um trabalho exaustivo, não é? Porque fazes a um nível macro primeiro e depois vais aplicando
aquela indústria ou indústrias que estás a considerar explorar como o teu mercado. E ao mesmo tempo vais percebendo o que é que acontece com o mercado, ou seja, podes ter uma área que gostes, uma ideia que vai surgindo, um possível produto ou um possível serviço, mas depois tens de perceber se o mercado está saturado ou não está saturado, não é? Se existe espaço realmente e se tem potencial e se tem público-alvo, se vai ter consumidores interessados ou não, potenciais consumidores. E, portanto, esta conjugação disto de o que é que está a acontecer no mercado, áreas de interesse, tendências, consumidor, não é? Há aqui um processo interativo que é aquele que eu vou jogando e criando cenários, fazendo sessões de brainstorming, geração de insights, não é? Porque vais identificando ideias, tens de perceber até que ponto é que elas vão ser relevantes ou não para um consumidor, não é? Para atrair quem te compre esse produto ou serviço. E vais tentando, não é? Fazendo aqui uma imersão nesses possíveis segmentos de consumidores. E, portanto, é um processo complexo que eu recomendo fazer não de forma isolada, ok? Ou seja, há um trabalho de introspecção, há um trabalho assim que tem de ser feito a sós ou que acaba por ser feito de forma individual, mas que depois o que acontece é que tu ganhas mais se tu passares isto por outras mentes, ou seja, por ir validando as tuas ideias, ir validando insights. Então, sessões de brainstorming com pessoas que tu conheces, pessoas que possam ser referências em alguma, na indústria onde estás ou onde queres lançar-te, pessoas com outras competências, não é? Podes ir buscando aqui para, de uma forma complementar e criativa, ir gerando ideias, não é? Gerando aqui ideias de negócio. E depois, neste processo, eu levo depois a uma matriz de avaliação, ou seja, pego nas ideias que surgem e tenho uma matriz que me permite avaliar se a ideia é para um nicho, se não é para um nicho, se é de curto prazo, se é de médio e longo prazo, se tenho as competências, que tipo de investimento é que necessitaria. E, portanto, há aqui uma série de critérios depois que, sem serem demasiado exaustivos, porque senão matas uma série de ideias logo no início, mas que ajudam a estruturar essa decisão ou esse processo de decisão. E uma das minhas dúvidas, até no meu caso, é verdade que tenho uma ideia e pronto, já falámos disto no último episódio, vou avançar pelo menos para já com esta ideia, tenho feito algum estudo de mercado, mas é verdade que já existem outras marcas com o mesmo produto. Também, por um lado, pelo menos a forma como eu estou a ver, é que existe, ou seja, existindo procura, em princípio também haverá espaço para ainda entrar o meu produto. No entanto, na vossa opinião das duas, é preferível a pessoa começar os processos já com uma ideia forte ou toda esta estrutura e deixar-se encantar por alguma ideia nova? O que é que vocês acham que é o mais fácil? Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, ok? Ou de cenário para cenário. O que me acontece com relativa frequência é começar com uma ideia e à medida que vou explorando essa ideia vão surgindo outras que se calhar mais robustas ou mais interessantes ou menos exploradas, porque pegando no teu exemplo de quereres lançar um produto em que já existem no mercado outros produtos. Tu podes tentar perceber o que é que não está ainda entregue em termos das necessidades ou do que o consumidor gostaria de realmente ter, ou seja, que lacuna é que existe na oferta atual. Isso pode ser um ponto de partida e manter-te na ideia que tens, não é? É este o produto e o que eu vou fazer é dar-lhe um ponto de diferença ali que vai entregar um benefício que o consumidor ainda não tem ou que não tem com um só produto. Ou então vais explorando e vais, à medida que vais conhecendo aquele público, aqueles segmentos de consumidor, tu vais dizendo, olha, se calhar há aqui um benefício que não está a ser entregue, que o consumidor ainda não conseguiu suprir, não é? Que ainda não conseguiu satisfazer, mas que pode não ser necessariamente este o produto. Ou seja, acontece muitas vezes isso durante o processo, ir descobrindo, a ideia ir evoluindo para um serviço, para um produto, para algo diferente. Havia a filosofia na Procter e a forma como eu aprendi a gerir marcas, a criar produtos ou a criar novos produtos, era conhecer a fundo o consumidor.
conhecer a fundo no sentido de tu perceberes quais são os insights mais relevantes, o que é mais relevante para os consumidores. E depois como é que tu respondes, não é? Como é que tu satisfazes como é que tu respondes a esse insight? E os processos de ideação estão muito centrados aí, não é? Se tu pensares no template de ideação, tu tens um insight, tu começas com um insight algo revelador que te diz, olha, há esta necessidade, há este desejo, há esta vontade há aqui espaço para algo aspiracional, e depois tu respondes a isso com um benefício, pode ser um produto, pode ser um benefício, que pode ser um produto, pode ser um serviço, e é isso. O ponto de partida na Procter, havia aquela brincadeira que, né, na Procter dizíamos consumer is boss, né, e toda a gente vomitava já o consumer is boss, mas a verdade é que era o ponto de partida mais fulcral, mais fundamental na forma de ideação e de criação de novos produtos ou serviços. E continua a ser para mim um ponto de partida. Eu acho muito, muito interessante, e sobre esse tema li esta semana, ontem ou anteontem, li um artigo muito interessante na BBC sobre um tech founder da Flórida, se não me engano. E ele era um miúdo que se interessava imenso por computadores e desmontar rádios, montá-los outra vez, não sei o quê, e a reportagem fala um pouco sobre o seu percurso e como ele começou a criar produtos relacionados com as necessidades que ele via à sua volta. Portanto, ele foi adotado por um casal que era um pouco mais velho e, portanto, ele era muito jovem quando o pai dele começou a desenvolver Alzheimer's. E então o primeiro produto que ele criou foi um localizador para pôr na sola do sapato, e depois com uma coluna e com um microfone para ele poder comunicar com o pai quando ele se perdesse. E eu penso que esse produto foi um dos primeiros que ele criou, e não sei se depois teve expansão comercial, se não. Depois também criou uma vez que foram visitar o tio e chegaram lá, bateram à porta e o tio não abriu, até que ele entrou por uma janela e foi dar com o tio que tinha morrido. Estava deitado no sofá ou sentado no sofá, tinha tido um pico diabético. E então ele criou um gadget também para não só analisar portanto, o nível de glicemia no sangue, como também comunicar automaticamente com X pessoas interessadas. Pronto, e depois a partir daí mais coisas, mas portanto isto chamou-me muita atenção porque eu acho que isto é uma das vertentes que faz sentido explorar. Às vezes nós estamos à procura do grande negócio, da grande ideia, e às vezes são as coisas mais simples da pessoa que vive perto de nós. Às vezes são coisas realmente muito simples, só precisamos de estar atentos e ver, ok, como é que criativamente poderíamos resolver isto e como é que isto depois se pode tornar num produto de mercado. O que também me faz lembrar a nossa conversa com a Verónica Orvalho, da Didimo, que ela conta também isso, portanto, que entrou primeiro ao nível da pesquisa académica, não é? Aqui estávamos a falar de tecnologia bastante sofisticada, não é assim, digamos, uma ideia simples, salvo seja, não é? Mas, por exemplo, uma ideia se calhar mais simples de como é que eu vou partilhar boleias, então fazemos o Uber ou fazemos outras apps. Aqui é uma ideia que envolve um tipo de tecnologia bastante mais avançada ao nível mesmo aquilo da Verónica. Mas eu penso que passa também muito por aí, portanto temos que adaptar o que é que nós vemos à nossa volta, o que é a nossa paixão, e depois reunir-nos das pessoas que nos podem ajudar. Mas isso, enfim, ficará para um novo episódio mais para a frente. Para mim é sempre muito importante haver o cruzamento entre o que o mercado precisa e aquilo que eu gosto, aquilo que me chama. Porque para criarmos a nossa empresa, para criarmos um projeto, uma marca, nós temos que ter um certo nível de paixão para aguentarmos a maratona, a ultramaratona, porque é uma coisa que não se esgota nos primeiros tempos e é preciso continuar sempre a trabalhar e a insistir. Sim, pessoalmente também concordo, mas acho que existe muitos casos que é o contrário, que às vezes agarras-te a uma ideia que, apesar de se calhar não ser a tua paixão, é algo que tu sabes que vai ter sucesso, ou que tens
vários insights e várias provas de que mostra-se que o mercado reconhece essa falha e que vai ter sucesso. Portanto, acho que existem esses dois. O ideal é que esses dois sejam um casamento, não é? Que seja algo que tu gostas de fazer e que, de facto, o mercado está à procura. Eu tenho outra pergunta também para vocês, que é, quer dizer, um pouco no seguimento de Hélio, quando estavas a falar nessa estrutura de ideias que fazes com os teus clientes, como é que tu consegues convencer um cliente teu a abandonar uma ideia que tinha inicial? Porque é uma das coisas que eu noto, pelo menos neste momento, até tentar o produto que eu tenho em mente, ninguém vai conseguir tirar da cabeça que não é uma boa ideia. Aí eu acho que ajuda a objetividade de ter critérios de avaliação. A Billy está-nos a desenhar gráficos com as interseções. Amo diagramas de Venn. Aí ajuda esta avaliação de ideias. Não é sempre fácil. E principalmente notei isso ao trabalhar com empresas de negócios de família ou com quem está a criar, é o interlocutor principal, ou seja, sem teres estas camadas já mais profissionalizadas, digamos assim, de gestão ou mais separadas de gestão, em que há esta ligação emocional a uma ideia, quase uma forma utópica de ver, ou uma certa ilusão de se gerir. E o que eu faço é, tento fazer uma análise muito simples, com duas ferramentas, essencialmente, que utilizo. Uma é a minha SWOT, que não é, já vem nos tempos da faculdade, mas a verdade é que é das ferramentas mais úteis que eu encontro. Uma SWOT, quando é bem feita, é uma ferramenta muito poderosa, mas eu não fico pela parte de forças e fraquezas e oportunidades e ameaças. Eu faço sempre uma leitura seguinte, que é, eu faço a SWOT e a seguir à SWOT eu faço as implicações e as recomendações, okay? Ou seja, diretamente dessa SWOT, quais são as implicações que isso tem em termos do negócio, em termos do projeto. E isso já ajuda, dá uma série de ações, okay? Uma série de indicações e uma série de ações que ajudam a perceber o que é que tem de acontecer para aquilo funcionar, ou o que é que tem de deixar de acontecer para aquilo funcionar. Ou se não vai funcionar de todo, porque depois tu vês, não é simplesmente uma imagem estática de tem estas ameaças, estas oportunidades e se calhar vou dar mais importância ao lado esquerdo da SWOT. Não, de uma forma muito, muito objetiva, já trazer essas implicações. Por outro lado, a matriz de avaliação de ideia. A matriz de avaliação de ideia tem de ter, desde logo, indicações ao nível da suficiência em termos de público-alvo, ou seja, há mercado suficiente ou não, e o que é expectável em termos deste produto ou deste serviço se apropriar em termos desse mercado disponível, e do nível de investimento que vai obrigar. Isso torna as coisas muito mais claras. Faz sentido, não faz sentido. E acontece que às vezes as pessoas querem seguir, mas pelo menos com uma noção maior de não é assim tão direto, ok? Ou se calhar a oportunidade não reside ali necessariamente, mas tento não passar para a fase seguinte sem isso. Quando passas para a fase seguinte, há uma série de outras ferramentas que ajudam depois a tomar uma decisão. E quando começas a desenvolver uma proposta de valor, já tens uma ideia de o que é que tens de fazer em termos de comercialização, em termos de go-to-market, o que é que não é em detalhe, mas já entra em campos como a parte de posicionamento, como a parte de pricing, como a parte dos canais onde vais ter de estar, já ajuda a concretizar um pouco mais. E aí é mais uma fase para ir decidindo go ou não go com a ideia. A ideia de que tens um produto que vais lançar ou que decides lançar, ou um serviço que decides lançar, e que a partir do momento em que tu decidiste, não é, e vais até ao fim do processo, não é real, ok? Ou não é o mais comum. Mesmo na Procter, por exemplo, um processo de lançamento de um novo produto, e a Procter é um exagero depois em termos das precauções todas, das análises e dos estudos e tudo mais, mas o processo de lançamento de um produto novo, um serviço na Procter, era 2-3 anos. E acho que, entretanto, reduziu, graças a Deus, mas, de qualquer forma, tem uma parte muito importante, ou que para mim era fundamental e que continua a ser fundamental, que são gates. São gates de decisão.
e tu tens a parte de ideação, por um lado, não é? E a Procter avaliava as ideias logo. Mas pronto, era um primeiro gate de avaliação e podias decidir, olha, não vale a pena, não há interesse no mercado, há interesse no mercado. Se bem que estamos a falar de inovação, há aqui também tens de fazer uma ressalva, que é, se é inovação pura e dura, o consumidor pode nem sequer ter apercebido ainda que vai querer aquilo, ok? E, portanto, não pode ser um critério demasiado fechado. É o teu gut, ok? Às vezes vais com o teu gut porque o teu consumidor, nessa fase tão inicial, não te consegue avaliar uma ideia e dar-te uma resposta significativa para essa fase. Mas a seguir vais para a parte do conceito, não é? Um posicionamento, o conceito de marca. Qual é a tua proposta de valor? Qual é o benefício que respondes? Qual é o produto realmente com os seus benefícios e a que é que vai responder? E aí é outro gate, não é? Tu pensas, ok, isto é robusto, isto vai acrescentar valor, isto vai atrair uma franja significativa de consumidores. Outro gate, não é? E depois vais para a frente e começas a desenhar já identidade e packaging, o que for. E tens ali outro gate, ou seja, não é um processo de go no go no início, ou levas até ao fim, não é? E explode nas mãos ou vai até à lua. Não, eu acho que é fundamental também se ir neste processo de se considerar isto como um caminho, né? E por isso é que ao longo desse caminho, aquele processo interativo que eu falava no início, ele repete-se ao longo de todo o processo de criação de um produto ou de um serviço, porque tu voltas ao início, tu depois vais validando cada uma das fases e voltas ao início. Ok, ainda continua a fazer sentido com este mercado, com estas tendências, com esta leitura que eu fiz ou não? E dando-te aí mais argumentos para tu decidires, ok, faz sentido continuar ou não faz sentido continuar, ok? Eu gostava aqui de recomendar para quem está a pensar em criar o seu próprio negócio, 2 livros que gostei muito e que para mim fazem bastante sentido e que nos ajudam também a estruturar um pouco não só a ideia como a forma para a pôr em prática, que é A Startup de $100, The $100 Startup, do Chris Guillebeau, e depois The Lean Startup, do Eric Ries. Tanto um como o outro focam-se muito em simplificar ao máximo a ideia para conseguir entregar o produto ou o serviço que pretendemos, simplificar, para conseguirmos também, ou seja, não nos afogar dentro da ideia e do começar o negócio. Portanto, começar de uma forma muito ponderada, mas muito económica Ágil. também. Sim, E muito ágil, não é? sim, ágil, Tens a muito... filosofia Lean, não é? Lean Startup, Sim. ou Bootstrapping, em que tu começas com um mínimo, não é? O minimal viable, e depois a partir daí tu vais melhorando, não é? E tu vais escalando à medida que vais ganhando, vais conseguindo ter também feedback de consumidores, e Claro. então vais colocando melhorias, ou vais implementando melhorias e vais testando, não é? Vais fazendo isso. Eu acho que nós vivemos numa época em que acaba por ser muito mais fácil fazer isso também, que há acesso a financiamento, há acesso a crowdfunding, há acesso a uma série de ferramentas que permitem ir testando, não é? Permitem ir com menos recursos, ou seja, sem estar a fazer um compromisso já substancial, elevado, numa ideia de negócio, de ir fazendo crescer aos poucos, já com esse feedback do consumidor, que permite depois ir implementando então estas melhorias e ir crescendo e ir escalando o negócio. Que acaba também por se aplicar para quem não vende um produto e vende um serviço. E falo da minha experiência, a maneira como eu vendo os meus serviços de consultoria hoje é diferente de como era antigamente, e também tem a ver, nós com o feedback vamos melhorando, ou pelo menos é esse o objetivo, vamos melhorando tudo, desde a aquisição de novos clientes, tentando sistematizar ao máximo as coisas. Melhoramos também a comunicação com os clientes, a comunicação ao nível depois da apresentação, não só de propostas orçamentais, como já de propostas de imagem, pronto, como eu trabalho com design. Portanto, quando envio as maquetes também, como é que eu formulo toda, nem sequer é argumentação, mas pronto, uma explicação para porque é que optámos por esta forma ou aquela forma.
Ou seja, isto para dizer o quê? Quando nós começamos e tomamos a decisão de avançar, não quer dizer que vai ser assim para sempre e que nós temos que acertar à primeira, porque não é de todo assim. O mais provável é nós errarmos montes de vezes, cometermos imensas gafes e é tudo normal e faz tudo parte do processo. Portanto, o mais importante é começar. Posto isto, e como acho que já conseguimos ter uma ideia, agora para a semana exploraremos a parte de criação e a proposta de valor. Obrigada às duas por me ajudarem, quer dizer, eu sinto-me quase como se fosse uma parte dos ouvintes neste momento, como estou aqui a fervilhar com ideias e querer dar alguma coisa para a frente. Foi de facto uma ótima conversa e tenho aqui tudo apontado e como sempre vamos partilhar nos show notes, portanto não se preocupem se quando chegarem ao final quando chegarem a esta parte do nosso áudio, se não conseguiram escrever tudo, só têm que ir às show notes. E para quem nos está a ouvir também e quer começar a receber sempre, não se esqueçam de subscreverem a nossa newsletter através da anitanotrabalho.com e seguir-nos no Instagram, como é evidente. E mais do que isso, recomendar aos vossos amigos. Não se esqueçam, é muito importante porque a Anita existe, porque vocês existem. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho. Ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram Alice_in_Wonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, no Instagram como Rita Ana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.